Alice, uma adolescente de 15 anos, vivia em uma pequena cidade na região norte do Brasil chamada São Gabriel da Floresta. A cidade era cercada por densas matas e rios caudalosos, um cenário paradisíaco para muitos, mas não para Alice. Ela preferia os recantos virtuais da internet aos encantos naturais que a cercavam. Desde pequena, Alice tinha uma afinidade com a tecnologia. Com a popularização das redes sociais, ela se tornou uma usuária assídua, criando perfis em todas as plataformas possíveis. Suas redes sociais eram seu santuário, onde ela podia ser quem quisesse, longe dos olhares críticos e julgadores do mundo real. Alice acordava cedo todas as manhãs, mas seu primeiro ato do dia era sempre o mesmo: pegar o celular e verificar suas notificações. Curtidas, comentários, mensagens. Tudo isso era vital para ela. Mesmo antes de se levantar da cama, ela já estava imersa no mundo virtual. Na escola, Alice não era popular, mas também não era totalmente invisível. Ela mantinha uma presença discreta, interagindo apenas quando necessário. Seus colegas a viam como uma garota reservada, sempre com o celular na mão e os fones de ouvido no lugar. As aulas eram suportáveis apenas porque ela sabia que, durante os intervalos, poderia voltar ao seu mundo digital. Em casa, a situação não era muito diferente. Marta, sua mãe, notava com preocupação o quanto Alice se isolava. Marta era professora na escola local, uma mulher carinhosa e dedicada que sempre tentava se aproximar da filha. No entanto, suas tentativas geralmente resultavam em discussões ou silêncios constrangedores. Carlos, seu pai, era engenheiro civil e passava muito tempo fora, trabalhando em projetos na região. Ele amava a família, mas tinha dificuldades em expressar seus sentimentos, especialmente quando se tratava de Alice. A rotina de Alice era uma constante busca por validação online. Ela passava horas navegando por fóruns, assistindo a vídeos e participando de jogos multiplayer. Seu quarto era seu refúgio, decorado com posteres de seus jogos favoritos e iluminado apenas pela luz do monitor. As refeições em família eram momentos de tensão. Marta sempre tentava iniciar conversas, perguntando sobre o dia de Alice ou sugerindo atividades que pudessem fazer juntas, mas as respostas de Alice eram monossilábicas. Carlos tentava mediar, mas geralmente se sentia impotente diante da distância crescente entre ele e a filha. Nos finais de semana, enquanto os outros adolescentes da cidade saíam para festas ou encontros, Alice permanecia trancada em seu quarto. Ela alegava que preferia a companhia de seus amigos virtuais, pessoas que, segundo ela, a entendiam melhor do que qualquer um na escola ou em casa. Essa desconexão com a realidade foi se acentuando ao longo dos anos, deixando Alice cada vez mais mergulhada em um mundo de bits e pixels. O ponto de virada aconteceu quando ela descobriu um jogo que mudaria sua vida para sempre. Um jogo que a levaria a um caminho sombrio e perigoso, do qual parecia não haver retorno. Era uma tarde chuvosa em São Gabriel da Floresta, e Alice estava mais uma vez trancada em seu quarto. Navegando por fóruns obscuros da internet, ela se deparou com um tópico que chamou sua atenção: o jogo da morte. Você tem coragem? Curiosa, Alice clicou no link e foi redirecionada para um site misterioso. As cores escuras e a música sombria que tocava em segundo plano criavam uma atmosfera inquietante, mas fascinante. O jogo prometia uma experiência única, baseada em escolhas pessoais e consequências reais. A temática central envolvia jovens lidando com depressão, autoagressão e, eventualmente, suicídio. Alice, sentindo-se deslocada e incompreendida no mundo real, foi atraída pela promessa de um lugar onde suas emoções sombrias pudessem ser entendidas e até validadas. Ela baixou o jogo, sentindo uma mistura de empolgação e apreensão. É só um jogo, pensou. Nada que possa realmente me afetar. O nome do jogo era Sombras da Alma, e sua interface era simples, mas carregada de simbolismos e imagens perturbadoras. Naquela noite, Alice se jogou de cabeça nos Sombras da Alma. O jogo começava com a criação de um avatar, um jovem com a capacidade de personalização detalhada, permitindo que Alice projetasse nele suas próprias características. Ela escolheu um personagem que refletia seu estado emocional: cabelo escuro, olhos tristes e roupas que transmitiam um senso de desespero. As primeiras missões eram simples, focadas na exploração de um ambiente urbano sombrio, cheio de becos escuros e prédios abandonados.
O jogo a incentivava a interagir com outros personagens, cada um carregando uma história de dor e sofrimento. Alice achava fascinante como o jogo capturava as nuances da depressão, algo que ela sentia mas nunca conseguia expressar em palavras. Conforme avançava, Alice se via cada vez mais envolvida na narrativa. Ela passava horas explorando, fazendo escolhas e vendo como suas decisões afetavam o curso do jogo. Uma das primeiras missões significativas envolvia ajudar um personagem secundário, Maria, que estava lidando com pensamentos suicidas. Alice sentiu uma estranha sensação de conexão com Maria, e a missão de salvá-la a deixou emocionalmente envolvida. Alice não percebeu o quanto tempo passava enquanto jogava. O jogo tinha uma forma de manter sua atenção, oferecendo pequenos desafios e recompensas emocionais que a faziam sentir-se realizada. Cada vez que ela completava uma missão, sentia uma satisfação profunda, como se estivesse ajudando a si mesma de alguma forma. Durante as semanas seguintes, o jogo se tornou uma parte essencial da rotina de Alice. Ela mal podia esperar para voltar para a casa da escola e continuar sua jornada nos sombras da alma. A atmosfera depressiva e os temas sombrios, que inicialmente assustaram, agora pareciam familiares e reconfortantes. O jogo a entendia de uma maneira que ninguém mais parecia conseguir. Alice começou a compartilhar suas descobertas com alguns amigos virtuais, mas a maioria deles não estava interessada. Eles achavam o jogo pesado demais, preferindo atividades mais leves e descontraídas. Isso fez Alice se sentir ainda mais especial e única por ser capaz de entender e apreciar os sombras da alma. À medida que Alice mergulhava mais fundo no jogo, as fronteiras entre a realidade e o virtual começaram a se esborrar. Ela ainda achava que estava no controle, que era apenas um jogo inofensivo, mas a verdade era que os sombras da alma estavam começando a penetrar em sua mente e influenciar seus pensamentos e emoções de maneiras que ela não poderia prever. No início, os sombras da alma era apenas uma forma de escape para Alice. Ela jogava por algumas horas todas as noites, equilibrando suas responsabilidades escolares e as expectativas familiares. Mas à medida que a narrativa do jogo se aprofundava e se tornava mais complexa, também aumentava a necessidade de Alice de continuar jogando. As noites se transformaram em madrugadas insones. Alice perdia a noção do tempo, suas mãos firmemente segurando o mouse e o teclado enquanto os olhos fixos no monitor absorviam cada detalhe sombrio do jogo. Sua mente estava constantemente voltada para o próximo desafio, a próxima missão, a próxima decisão que poderia mudar o curso da história. Na escola, suas notas começaram a cair. Alice não conseguia se concentrar nas aulas e frequentemente adormecia sobre os livros. Professores expressavam preocupação, mas ela minimizava os problemas, alegando estar apenas cansada. O tempo que antes dedicava aos estudos e às tarefas domésticas agora era consumido pelo jogo. Os finais de semana, que antes poderiam ser uma oportunidade para relaxar e socializar, tornaram-se maratonas de jogatina. Marta e Carlos percebiam a mudança, mas estavam incertos sobre como lidar com isso. Marta tentava impor limites, mas Alice sempre encontrava uma forma de contornar as regras, esperando que os pais dormissem para retomar o jogo. A atmosfera depressiva dos sombras da alma começou a se infiltrar na vida de Alice de maneira sutis. No início, era apenas uma sensação de melancolia que a acompanhava mesmo quando não estava jogando. Ela se pegava revivendo momentos do jogo, os diálogos carregados de tristeza e desespero ecoando em sua mente. Aos poucos, essa melancolia evoluiu para algo mais profundo. Alice sentia uma constante sensação de cansaço e desânimo. As coisas que antes lhe traziam prazer, como assistir a vídeos engraçados ou conversar com seus amigos virtuais, perderam o encanto. Ela se sentia apática, como se uma sombra invisível estivesse se apoderando de sua vida. Sua aparência começou a refletir seu estado emocional. Alice parou de se preocupar com a própria higiene e com a forma como se vestia. As olheiras escuras sob seus olhos tornaram-se mais pronunciadas. Sua pele ficou pálida e sem vida. Seus pais tentavam incentivá-la a sair de casa, a fazer atividades que gostava, mas Alice simplesmente não tinha energia ou vontade. Marta, vendo a filha cada vez mais distante, tentou conversar com Alice inúmeras vezes. Perguntava sobre a escola, seus amigos, seus sentimentos. Mas Alice apenas se fechava,
oferecendo respostas monossilábicas ou fingindo que estava bem. Marta considerou procurar ajuda profissional, mas Alice resistia, insistindo que estava tudo sob controle. Carlos, por outro lado, lidava com a situação de forma prática. Ele acreditava que era apenas uma fase, algo que Alice superaria com o tempo. No entanto, mesmo ele não podia ignorar as mudanças visíveis na filha. As discussões entre os pais tornaram-se frequentes, cada um tentando decidir a melhor forma de ajudar Alice, mas sem sucesso. Com o passar dos dias, a depressão de Alice se intensificou. Ela começou a se isolar ainda mais, fechando-se em seu quarto por longos períodos, muitas vezes sem comer ou dormir adequadamente. O jogo, que antes parecia ser uma distração inofensiva, agora dominava sua vida. Alice não jogava apenas para se divertir. Ela jogava porque precisava, como se o jogo fosse sua única fonte de significado e propósito. Os personagens dos Sombras da Alma, com suas histórias trágicas e desfechos sombrios, tornaram-se a única companhia que Alice tolerava. Ela se via refletida nas suas lutas e dores, sentindo uma conexão profunda com suas experiências de desespero. A linha entre a realidade e o jogo continuava a se esborrar, e Alice começava a sentir que sua própria vida estava destinada a um caminho similar de escuridão. Os esforços de Marta e Carlos para se aproximar de Alice tornaram-se mais desesperados, mas a cada tentativa frustrada, a família se fragmentava um pouco mais. Alice estava presa em um ciclo vicioso de vício e depressão, um ciclo que ninguém parecia capaz de quebrar. As noites de Alice, antes dedicadas ao jogo Sombras da Alma, começaram a se transformar em um verdadeiro campo de batalha psicológico. Os sonhos, outrora um escape da realidade, tornaram-se extensões aterrorizantes do jogo. Cada vez que Alice fechava os olhos, ela era transportada para os cenários sombrios e opressivos do jogo. Mas agora, tudo parecia muito mais real. Em um desses pesadelos, Alice se via vagando por um corredor estreito e mal iluminado. As paredes cobertas de grafites que contavam histórias de dor e sofrimento. Ela ouvia sussurros que se intensificavam a cada passo, vozes de jovens que haviam sucumbido à depressão. O espírito do jogo, uma figura esguia com olhos vazios e um sorriso sinistro, aparecia frequentemente, rindo de sua angústia e sussurrando palavras de desespero. Em outra noite, Alice sonhou que estava presa em um prédio abandonado, cercada por figuras sombrias que se moviam nas sombras. Ela tentava encontrar uma saída, mas cada porta que abria levava de volta ao ponto de partida. O espírito a seguia, sussurrando que não havia escapatória, que seu destino estava selado. Alice acordava suando frio, o coração disparado, mas a sensação de pavor persistia mesmo após abrir os olhos. Esses sonhos vívidos e aterrorizantes começaram a afetar seu estado mental e físico. Alice temia dormir, sabendo que os pesadelos a esperavam. Sua saúde deteriorou-se rapidamente, os olhos fundos e cansados refletindo as noites sem descanso. Marta e Carlos tentaram intervir, mas Alice estava cada vez mais fechada em seu próprio mundo de medo e desespero. Foi durante esse período tumultuado que uma nova estudante chegou à escola de Alice. Clara era diferente dos outros. Tinha um ar sereno e uma presença reconfortante, como se carregasse consigo uma sabedoria antiga. Clara rapidamente se destacou por sua habilidade de sentir e perceber coisas que outros não podiam. Desde o primeiro encontro, Clara sentiu algo estranho ao redor de Alice. Era uma sensação de desconforto, uma presença sombria que parecia seguir a garota onde quer que ela fosse. Clara, sendo sensitiva, sabia que não podia ignorar o que estava percebendo. Ela se aproximou de Alice, oferecendo amizade de uma maneira sutil e genuína. Alice, apesar de sua reclusão, sentiu-se curiosamente atraída por Clara. Havia algo reconfortante em sua presença, algo que Alice não sentia há muito tempo. Elas começaram a passar mais tempo juntas, e Clara, lentamente, ganhou a confiança de Alice. Certa tarde, enquanto caminhavam juntas pelo pátio da escola, Clara decidiu compartilhar suas preocupações. Alice, eu sei que pode parecer estranho, mas desde que cheguei, tenho sentido algo ao seu redor. É como se houvesse uma presença, algo que não deveria estar aqui. Alice olhou para Clara, surpresa e cética. Presença? Do que você está falando? Clara hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Eu tenho uma sensibilidade para essas coisas.
Sinto energias presencas. E a que sinto perto de você é muito forte e perturbadora. Alice deu uma risada nervosa. Você está dizendo que tem um fantasma me perseguindo? Isso é ridículo. Eu sei que parece ridículo, mas é real. Por favor, só tome cuidado. Tente prestar atenção nos seus sonhos, nas sensações que você tem quando está sozinha. Se precisar de ajuda, estarei aqui. Alice balançou a cabeça, incrédula. São só pesadelos. Coisa da minha cabeça. Não é nada demais. Clara sabia que não poderia forçar Alice a acreditar, mas sentia uma responsabilidade crescente. Ela prometeu a si mesma que ficaria de olho em Alice, pronta para ajudar quando fosse necessário. Enquanto isso, Alice continuava a lutar contra os demônios que a assombravam, cada vez mais imersa em um mundo onde a linha entre o real e o imaginário se tornava cada vez mais tênue. Cerca de um mês após Clara tentar alertar Alice sobre a presença sombria ao seu redor, uma mudança sutil mas inquietante começou a ocorrer. As pessoas que se aproximavam de Alice sentiam um leve desconforto, uma sensação indescritível de que algo estava errado. Esse sentimento não era facilmente identificável. Uma leve opressão no peito, um arrepio na espinha, ou uma inexplicável sensação de tristeza que passava rapidamente, mas deixava um rastro de inquietação. Os colegas de classe de Alice começaram a manter distância, comentando entre si sobre o quanto ela parecia diferente. Até os professores notavam a mudança no ambiente quando Alice estava presente, mas não sabiam como abordar a questão. Marta e Carlos, seus pais, sentiam essa mesma sensação em casa. O clima era pesado, e a comunicação com Alice parecia cada vez mais difícil. Clara, por outro lado, sabia exatamente o que estava acontecendo. Seu treinamento como sensitiva a havia preparado para reconhecer esses sinais. A presença ao redor de Alice estava se fortalecendo, alimentando-se da energia negativa que a garota emitia. Clara se sentia cada vez mais preocupada, especialmente porque já tinha visto algo semelhante antes. Decidida a ajudar Alice de qualquer maneira possível, Clara resolveu compartilhar uma história pessoal, esperando que isso fizesse sua amiga entender a gravidade da situação. Num fim de tarde, enquanto caminhavam em um parque perto da escola, Clara começou a falar. Alice, quero te contar uma história. Há alguns anos, conheci uma garota chamada Júlia. Ela era muito parecida com você, reservada, inteligente, mas profundamente triste. Júlia também se isolava do mundo e, com o tempo, começou a atrair uma presença muito negativa. Alice olhou para Clara, curiosa, mas ainda cética. O que aconteceu com ela? Júlia começou a sentir os mesmos sintomas que você, pesadelos terríveis, cansaço constante, e todos ao redor dela sentiam um desconforto inexplicável. Eu senti a presença de um espírito perto dela, um espírito que se alimentava de sua energia depressiva. Ele estava sugando a vitalidade dela, deixando-a mais fraca a cada dia. Isso é real, Clara? Não é só coisa da sua cabeça? Alice perguntou, sua voz revelando uma mistura de medo e descrença. Eu sei que parece surreal, Alice, mas é real. A energia negativa que você está sentindo, e que os outros ao seu redor também sentem, não é apenas uma coincidência. No caso de Júlia, a situação piorou porque ninguém acreditou nela até ser tarde demais. Ela acabou internada, e mesmo assim, o espírito continuou a persegui-la. Alice sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E o que aconteceu com ela? Júlia acabou em coma, assim como você teme em seus piores pesadelos. Foi só depois de muito tempo e muita ajuda espiritual que conseguimos afastar o espírito. Mas Júlia nunca mais foi a mesma. Acredito que, se tivéssemos agido antes, poderíamos ter ajudado mais. Clara olhou profundamente nos olhos de Alice, sua voz cheia de determinação. Eu não quero que você passe pelo mesmo. Sei que é difícil acreditar em algo que não se pode ver, mas por favor, tente confiar em mim. Precisamos encontrar uma maneira de afastar essa presença antes que seja tarde demais. Alice ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Pela primeira vez, ela começou a considerar a possibilidade de que Clara pudesse estar certa. O desconforto constante, os pesadelos, a sensação de ser seguida, tudo parecia se encaixar na narrativa de Clara. Embora ainda estivesse assustada e cética,
Alice sabia que não podia ignorar os sinais por mais tempo. A partir desse momento, Clara tornou-se não apenas uma amiga, mas uma aliada indispensável na luta contra a presença sombria que ameaçava consumir Alice. Juntas, elas começariam a buscar respostas e soluções, enfrentando o desconhecido e desafiando o terror que se escondia nas sombras da alma de Alice. As noites de Alice estavam se tornando um verdadeiro tormento. Cada vez que fechava os olhos, ela era transportada para um pesadelo interminável, onde o espírito sombrio do jogo Sombras da Alma a aguardava. No início, o espírito aparecia apenas como uma figura indistinta nas sombras, mas à medida que o tempo passava, sua presença se tornava cada vez mais nítida e assustadora. Em um dos pesadelos, Alice se viu em um quarto escuro, as paredes cobertas por inscrições perturbadoras. Ela sentiu uma presença atrás de si e, quando se virou, encontrou o espírito. Era uma figura alta e esquelética, com olhos vazios e um sorriso macabro que não parecia humano. Ele se aproximava lentamente, sussurrando palavras de desespero e solidão que ecoavam em sua mente mesmo após acordar. A cada noite, as visões do espírito tornavam-se mais intensas. Em um sonho particularmente vívido, Alice estava presa em uma floresta escura, sem saída. O espírito a perseguia, seus movimentos rápidos e erráticos, como se estivesse se alimentando de seu medo. Ela acordou gritando, suando frio, e com uma sensação de pânico que não conseguia afastar. A falta de sono e os encontros noturnos com o espírito estavam desgastando Alice de todas as formas possíveis. Ela começou a temer a noite, fazendo de tudo para se manter acordada. Passava horas no computador, navegando sem rumo, tentando distrair sua mente do terror que a aguardava quando dormisse. Mas a exaustão era implacável, e eventualmente ela sucumbia ao sono, apenas para ser atormentada novamente. A privação de sono e a constante ansiedade começaram a deixar marcas visíveis na saúde física de Alice. Seus pais, Marta e Carlos, observavam com crescente preocupação enquanto a filha se transformava diante de seus olhos. Sua pele, antes saudável, estava agora pálida e sem vida. As olheiras escuras sob seus olhos eram profundas, reflexo das noites em claro. Alice estava mais fraca do que nunca. Movia-se lentamente, como se cada passo exigisse um esforço tremendo. Ela mal conseguia comer, e quando tentava, a comida parecia sem sabor, como se sua vida estivesse drenada de qualquer prazer ou conforto. Sua saúde mental estava em frangalhos, e o impacto físico era inegável. Na escola, Alice lutava para manter os olhos abertos durante as aulas. A mente nebulosa e confusa, os professores e colegas se tornaram figuras distantes, irrelevantes diante de seu tormento pessoal. Clara, sempre por perto, observava a amiga com crescente angústia, sabendo que o tempo estava se esgotando. Marta e Carlos tentaram intervir, mas Alice estava em um estado de negação desesperada. Cada tentativa de conversa, cada esforço para levá-la ao médico, era recebido com resistência e lágrimas. Alice sabia que algo estava muito errado, mas a presença constante do espírito e o medo de ser considerada louca a impediam de buscar ajuda. A situação chegou a um ponto crítico quando, em um final de semana, Alice desmaiou na cozinha. Marta a encontrou no chão, pálida e imóvel. O pânico tomou conta da casa enquanto Carlos ligava para a emergência. No hospital, os médicos confirmaram o que Marta e Carlos temiam. Alice estava fisicamente e mentalmente exausta. A falta de sono, a má alimentação e o estresse constante haviam levado seu corpo ao limite. Alice foi internada para observação, mas mesmo no ambiente seguro do hospital, o espírito não a deixava em paz. Ela via a figura esquelética nos cantos do quarto, sentia sua presença durante a noite. A única pessoa que parecia entender era Clara, que visitava Alice sempre que podia, trazendo consigo uma sensação de calma e segurança que ninguém mais conseguia proporcionar. Clara sabia que precisava agir rapidamente. A história de Júlia estava se repetindo diante de seus olhos, e ela não podia permitir que Alice sucumbisse ao mesmo destino. Reunindo toda a coragem e conhecimento que possuía, Clara decidiu que era hora de enfrentar o espírito diretamente, determinada a salvar sua amiga do terror que a consumia. A situação de Alice atingiu um ponto crítico. Marta e Carlos, desesperados e sem opções, decidiram que a única maneira de ajudar a filha seria interná-la em uma clínica psiquiátrica.
O processo foi doloroso para todos. Alice resistiu com todas as suas forças, gritando e chorando enquanto era levada para a clínica. A sensação de traição e desespero a dominava. Sentia-se completamente sozinha, sem entender que essa era a última tentativa de sua família para salvá-la. A clínica era um lugar frio e impessoal, com paredes brancas e cheias de câmeras de segurança, transmitindo um ar de esterilidade. Alice foi colocada em um quarto pequeno, com apenas uma cama e uma mesa. O silêncio era opressor, interrompido apenas pelo som ocasional dos enfermeiros e médicos caminhando pelos corredores. Os primeiros dias na clínica foram um pesadelo. Alice sentia-se como uma prisioneira, vigiada constantemente e privada de qualquer liberdade. A desesperança e a revolta cresciam dentro dela, alimentadas pela sensação de abandono. O espírito, que antes aparecia apenas nos sonhos, agora se tornava uma presença constante, visível apenas para ela. O espírito aproveitou a vulnerabilidade de Alice para se manifestar de forma mais intensa. Ele aparecia nos cantos escuros do quarto, seus olhos vazios fixos nela, um sorriso cruel distorcendo seu rosto. Alice tentava ignorá-lo, mas a presença era avassaladora. O espírito começava a sussurrar em seu ouvido, palavras de desespero e ódio que ecoavam em sua mente. Você está sozinha, Alice. Ninguém pode te ajudar. Sua família te abandonou. Você nunca sairá daqui. Essas palavras penetravam fundo na mente de Alice, corroendo qualquer resquício de esperança que ela pudesse ter. A figura esquelética seguia pelos corredores, aparecendo em reflexos de janelas e espelhos, sempre à espreita. Os médicos e enfermeiros não podiam ver o espírito, e qualquer tentativa de Alice de explicar o que estava acontecendo era recebida com olhares de preocupação e doses aumentadas de medicamentos. A presença constante do espírito e a sensação de desespero aumentaram a revolta e o medo de Alice. Ela se sentia aprisionada não só pela clínica, mas também por essa entidade maligna que parecia se alimentar de seu sofrimento. Cada vez mais isolada e desesperada, Alice começou a ouvir os sussurros do espírito com mais atenção. Uma noite, o espírito intensificou sua influência. Alice estava deitada na cama, tentando dormir, quando o espírito apareceu ao lado dela, mais real e palpável do que nunca. Sua voz, agora clara e persuasiva, instigava a fuga. Você não pertence a este lugar, Alice. Você precisa sair daqui. Eles estão te prendendo, mas você pode ser livre. Eu posso te ajudar. A mente de Alice estava turva e confusa pelos medicamentos, mas as palavras do espírito faziam sentido em sua angústia. Em um estado de semiconsciência, ela se levantou da cama e, guiada pelo espírito, começou a planejar sua fuga. O espírito parecia conhecer cada canto da clínica, cada rota de escape, e guiou Alice com precisão. Em uma madrugada fria, Alice encontrou uma janela destrancada e escapou da clínica, sentindo o ar fresco da noite pela primeira vez em semanas. Ela correu sem olhar para trás, impulsionada pelo pânico e pela voz incessante do espírito que a guiava. A floresta próxima era densa e escura, mas Alice não hesitou. Adentrou na mata, com o espírito a acompanhando de perto, sussurrando instruções e palavras de incentivo. Continue, Alice. Você está quase lá. Liberdade está à sua frente. A escuridão da floresta era opressiva, os galhos e raízes parecendo tentar prendê-la a cada passo. Alice estava exausta, tanto física quanto mentalmente, mas continuava a correr, empurrada pelo desespero e pela presença constante do espírito. O terreno acidentado e a falta de iluminação tornavam a fuga cada vez mais perigosa. Dentro da floresta, o espírito começou a se tornar mais agressivo verbalmente. Ele ria da fraqueza de Alice, zombando de seus esforços. Você é patética, Alice. Nunca encontrará paz. Você pertence a mim. As palavras cruéis e a perseguição implacável do espírito começaram a corroer a sanidade de Alice. Ela tropeçava e caía, arranhando-se nos galhos e pedras, mas continuava a se levantar, determinada a escapar daquele tormento. O espírito estava sempre ali, ao seu lado, intensificando o medo e a angústia. Após 2 semanas desaparecida na floresta, Alice foi encontrada por um grupo de trilheiros. Ela estava em um estado lastimável, desnutrida, desidratada e em coma. Seus salvadores a levaram imediatamente ao hospital,
onde os médicos começaram a tratar de suas inúmeras feridas e da desnutrição severa. No hospital, Marta e Carlos, consumidos pela culpa e pelo desespero, aguardavam ao lado do leito de Alice. Clara também estava lá, sua expressão refletindo a dor e a impotência que sentia. Todos se perguntavam se poderiam ter feito mais para salvar Alice, se haviam falhado em protegê-la do espírito que a atormentava. Enquanto Alice permanecia em coma, a presença do espírito parecia ter desaparecido, mas as cicatrizes de seu tormento permaneciam. A família e os amigos de Alice agora enfrentavam a dura realidade de um futuro incerto, esperando que, de alguma forma, Alice pudesse encontrar paz e recuperação. Após 2 semanas de desaparecimento na densa floresta, Alice foi encontrada por um grupo de trilheiros. Ela estava em estado de coma, seu corpo frágil e ferido testemunhando as dificuldades que enfrentará. Os trilheiros chamaram imediatamente por socorro, e Alice foi levada às pressas para o hospital mais próximo. No hospital, os médicos fizeram tudo o que puderam para estabilizar Alice. Ela permanecia inconsciente, presa em um estado entre a vida e a morte, enquanto seu corpo lutava para se recuperar dos traumas físicos e emocionais que havia sofrido. No silêncio da sala de espera do hospital, Clara estava sentada, olhando para o nada. Seus pensamentos estavam mergulhados em um mar de reflexões e perguntas não respondidas. Ela se culpava profundamente por não ter conseguido ajudar Alice antes que fosse tarde demais. Cada conversa ignorada, cada tentativa frustrada de convencê-la da realidade do perigo que enfrentava, assombrava Clara. Olhando para trás, Clara percebia que talvez tivesse subestimado a seriedade da situação. Ela havia tentado alertar Alice, mas não tinha sido forte o suficiente. Talvez se tivesse sido mais insistente, se tivesse buscado a ajuda dos adultos mais cedo, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas agora, no hospital, enquanto Alice lutava pela vida, tudo parecia tarde demais. Clara sentiu um aperto no coração ao perceber como era importante confiar nos pais e abrir-se para eles diante dos problemas. Marta e Carlos, mesmo não compreendendo completamente o que estava acontecendo com Alice, haviam tentado protegê-la da melhor maneira que podiam e que achavam certo. Clara entendia agora que, muitas vezes, os adultos poderiam não entender completamente o que os jovens estavam passando, mas sempre estavam lá para ajudar, se fossem informados. Alice ainda está em coma. Seu futuro é incerto. A presença do espírito, embora parecesse ter desaparecido após seu resgate, deixou marcas profundas em todos os envolvidos. Marta e Carlos permaneciam ao lado de sua filha, esperando por um milagre que pudesse trazer Alice de volta para eles. Para Clara, a experiência trouxera uma compreensão dolorosa sobre a fragilidade da vida e a importância de agir com determinação diante das adversidades. Ela prometeu a si mesma nunca mais subestimar o poder do desconhecido e a força dos laços familiares. Enquanto o sol se punha lentamente além das janelas do hospital, um silêncio carregado de esperança e temor pairava sobre todos. A história de Alice e o impacto do espírito que a assombrava continuariam a ecoar nas mentes daqueles que testemunharam seu sofrimento, deixando uma sensação de incerteza e um lembrete sombrio sobre os perigos que podem se esconder nas sombras da alma humana.